Superação. Essa é a palavra que descreve o quarterback que promete ser o primeiro jogador escolhido no NFL Draft 2025. Chegamos, amigos e amigas. Cam Ward, quarterback de Miami, jogador que tem uma jornada daquelas emocionantes no college football, né? Um atleta que não era ranqueado saindo do high school, né? E vai pra FCS, joga bola pra caramba na FCS, inclusive no high school, né? Era um jogador que comandava um daqueles ataques diferentões, assim, que mais corrido, que passava com a bola, né? Fazia muito triple option. Até por isso que não recebeu grandes ofertas no nível universitário. Então foi de FC West para Washington State e agora em Miami, um dos grandes quarterbacks no último ano no nível universitário. Apostou em ficar mais um ano no college football e valeu a pena. Cam Ward, tá todo mundo falando que ele sai na primeira escolha do Tennessee Titans. A gente vai falar um pouquinho do porquê ele pode ser o primeiro jogador a ser escolhido no draft. Para me ajudar a falar de Cam Ward, nosso nerdola das tapes do NFL Draft. Seja bem-vindo, Christian. Fala, Rafão, um prazer fechar essa série aí de estrelas da NFL Draft com um cara que deve ser escolhido na primeira escolha geral, um jogador com realmente uma história fascinante que foi extremamente elétrico na última temporada ali por Miami, uma decisão corretíssima que ele teve em não ir pro draft do ano passado, uma classe muito recheada, e para esse draft que ele se consolidou como o melhor quarterback da classe. É isso, né? Cam Ward foi um dos grandes quarterbacks dentro da conferência na ACC, mas também no college football, não chegou nos playoffs, né? E eu acho que isso pode ser uma pergunta de quem não acompanha tanta temporada. Pô, estamos falando aqui, o cara jogou pra caramba, a gente tá vendo ali mais de 4.000 jardas, 40 touchdowns. Como esse cara não tava nos playoffs? Pô, só quem assistiu viu o que era a defesa de Miami no ano passado. Cam Ward ganhou alguns jogos que sempre era 40-35, placar lá no alto, né? Porque o que o Cam Ward fazia de ponta, a defesa fazia questão de devolver. E também perdeu alguns jogos, principalmente no final da temporada. Eu tava assistindo hoje, inclusive, por coincidência, os melhores momentos de Miami e Syracuse, né? Que do outro lado tinha o Kyle McCord, que também vem para esse NFL Draft, quarterback de Syracuse, que também é transfer de Ohio State. E aí Miami perde aquele jogo no final, porque é isso, tava ganhando de 21-0, se eu não me engano. E a defesa deixa Syracuse voltar com uma partidaça do Kyle McCord. Mas o Cam Ward é um quarterback. A gente falou do Shadur aqui, né, Christian? Que é um cara que vai conseguir rodar o seu ataque, fundamentos. O Cam Ward, diferente disso, é um cara que passa a bola um pouco diferente, aquele sidearm, né? Passa a bola de ângulos diferentes, de formas diferentes. Mas é um cara que tem essa capacidade de fazer os passes especiais, né? De conseguir botar a bola, independente se ele tá correndo com a bola de costas, sei lá, o cara fez passe até dando mortal, sei lá, né? E conseguir colocar a bola onde ele quiser. Um jogador que tem um talento especial passando a bola, ao mesmo tempo que é um cara que fez muita jogada fora da progressão, né? É um criador de jogadas. Só que aí passando para dar como isso se traduz na NFL, você quer um playmaker, você quer um criador de jogadas, mas tem uma linha tênue do dar muito certo para dar muito errado também, né, aqui em Cam Ward, né? Pois é, você tem que saber o que você tem que ter um coordenador ofensivo que vai fazer ele se acalmar ali na progressão, mas você não consegue ensinar o que ele consegue fazer fora da estrutura. É um dos melhores quarterbacks improvisando a entrar na NFL nos últimos anos. Ele tem essa capacidade para encontrar um lançamento fora do pocket. Ele tem essa capacidade para lançar fora da plataforma, que é algo que poucos quarterbacks conseguem. E ele tem um bom braço. Eu não acho que é um braço perfeito, não acho que é um braço nível Josh Allen, mas é um braço suficiente para fazer todos os lançamentos no campo. E esse instinto fora do pocket, essa capacidade de improvisar, é muito especial, muito especial. Me lembra um pouco o Kyler Murray. O Kyler Murray ali um pouco caótico ali para tentar criar uma jogada fora do pocket. Me lembra um pouco ali do estilo de jogo apenas improvisando. Mas o Cam Ward tem outras qualidades também. Um cara que tem ótima antecipação, tem bons fundamentos ali para posição. E me faz acreditar que ele pode ser um quarterback melhor dentro da estrutura do que ele foi em Miami. Acho que ele tem capacidade para evoluir e se desenvolver nessa área. Mas falando apenas de talento, ele é um dos quarterbacks mais talentosos dessa classe.
Até porque é isso, né? Tem essa criação, o fator improviso com o Kemord, mas exatamente por ele conseguir passar essa bola, né? O gatilho dele é muito rápido para passar a bola. E é um jogador muito instintivo contra a pressão. Ele consegue se livrar e achar o jogador antes da pressão chegar. É óbvio, né? Em Miami, jogando na ACC, você acaba pegando uma competição também de defesa que não se compara ao talento que ele vai encarar na NFL. Né? Nisso, na verdade, regra geral, todo mundo fala que não tem nada como a velocidade NFL. Só quando você chega na NFL que você consegue entender exatamente isso. O próprio Caleb Williams, a gente falava como era um prospecto fora de série chegando no último NFL Draft, né? Ele falou pro Panther lá, não vai precisar pantar a bola não, pode deixar, não vai trabalhar. E não foi bem isso que aconteceu, né? Caleb Williams teve uma primeira temporada muito complicada. E eu vejo, tô falando de Caleb Williams porque é um jogador que ele tinha muito esse... Não tem como falar diferente, que é o super-herói, o hero ball, né? Ele quer fazer jogada, ele quer construir. E no college football, esses caras, pô, saem com estátua lá do programa universitário. Miami não teve um quarterback igual a Cam Ward, não consigo nem lembrar o último quarterback que jogou essa bola lá em Miami. Só que na NFL, você precisa pegar a primeira descida. Você precisa fazer o check down que vai te manter no campo. E eu acho que vai ser a mentalidade do Cam Ward que vai ter que mudar, que não é tanto essa big play, ele foi uma máquina de big play. Não é tanto esse home run, não é o touchdown. É você manter o campo e construir as suas jogadas. Ao mesmo tempo, eu falo, Christian, que pra mim uma das características mais importantes na posição de quarterback é confiança. Eu não sei se tem um quarterback mais confiante jogando bola do que Cam Ward chegando em 2025. Não, ele é bastante confiante. Ele é esse gunslinger. Ele tem essa mentalidade de gunslinger, né? Que ele consegue fazer as coisas mais tranquilas ali, mas quando precisa, ele vai atacar uma cobertura 30, 40 jardas no fundo do campo. Eu gosto muito dessa agressividade, mas é esse negócio. Você tem que encontrar um equilíbrio de alguma forma, porque não adianta você ser o quarterback mais talentoso se você não souber jogar 1-2 e soltar a bola. Você tem que saber jogar dentro da progressão, você tem que saber jogar dentro do pocket, você tem que saber confiar na sua proteção de passe e ir para suas leituras. Eu acho que Cam Ward vai ter um pouco de problema se adaptando a isso, mas quando a gente fala de talento, de capacidade, de realmente potencial, ele tem de sobra nessa classe. A questão é, será que ele vai encontrar esse equilíbrio? Será que ele vai se esforçar toda semana para encontrar o melhor time ali no seu footwork, o melhor time ali nas suas progressões? É uma dúvida, mas eu acho que pelo talento que ele tem, o Titans deveria se sentir confortável draftando ele na primeira escolha geral. Ele tem todo o talento do mundo, acho que ele vai fazer o Titans feliz e não vai decepcionar muita coisa, porque quando você tem esse quarterback com essa mentalidade agressiva, quando ele tem esse talento, você não pensa muito para selecionar ele, não. Até porque apostar contra Cam Ward não deu muito certo, né? Quem apostava contra ele quando ele não estava ranqueado, né? Se deu mal, porque ele foi lá pra Incarnate World e pum, estourou, produziu pra caramba. Aí foi pra Pac-12 em Washington State. Aí todo mundo tava falando, pô, uma coisa é você jogar em Incarnate World, outra coisa é Pac-12. Bum! Estourou 2 anos produzindo pra caramba. Aí saiu e foi pra ACC Miami e falou, não tem como, não tem. O cara era a 3ª rodada no ano passado, 4ª rodada, não. Foi pra Miami e foi uma das temporadas mais especiais. Durante toda a temporada é um dos jogadores que tava ali também, né, na votação do Heisman, porque era um dos grandes destaques do ano. Jogou muita bola, foi subindo de nível e ele foi se provando. E aí só falta NFL, né? Só falta se provar na NFL. Mas é um cara que, é o que eu falo, às vezes o momento pode parecer muito grande. O cara tem todas as ferramentas do mundo, mas o momento assusta o jogador. E o Cam Ward, ele... Na verdade é o contrário, né? É o sangue frio ao extremo. O cara sai de campo andando, às vezes, porque já pegou a primeira descida, sempre tranquilo no pocket. É isso. Pra mim, tá nessa linha tênue da confiança ao extremo, o quanto isso pode ser um sucesso absurdo na NFL ou ser um choque de realidade pra ele ter que trocar completamente ali as engrenagens de como ele toma a decisão. Mas é um grande quarterback, você falou do potencial, é isso. A gente não tem como falar de projeção, né? Porque
Tá quase que escrito já no bilhete ali que Cam Ward é a primeira escolha do NFL Draft pro Tennessee Titans. Mas a única pergunta que eu posso deixar você faria essa escolha se você fosse o Titans, ou você pensaria em Travis Hunter, saindo da posição, ou até o Shadur, outro quarterback? Eu, pessoalmente, eu prefiro o Shadow Sanders como quarterback, mas quando você precisa de um quarterback, você não tem que pensar se você vai draftar ele na 30, na 1. Se você gosta do cara, você vai draftar. E tudo aponta que o Cam Ward, depois do NFL Combine, depois das entrevistas, impressionou bastante a comissão do Tennessee Titans. Então, não seria tão contra essa escolha. Na classe que não tem quarterbacks de alto nível, né? A gente não tem um Joe Burrow nessa classe, a gente não tem... o Caleb Williams nessa classe. Então, se você precisa de quarterback, você não pode pensar duas vezes. E foi bom você ter falado isso de quão frio ele é, porque a gente tem que mencionar isso. Quarto período, ele decidia jogo. Quarto período, a defesa dele estava cedendo 35 pontos, mas você via lá o Cam Ward entrando em campo, entrando pro huddle, sabia que ele ia conseguir um touchdown. Foi jogo contra a Califórnia, foi assim. Virginia Tech foi assim. Vários momentos na temporada. Um jogador com um ótimo talento, ótimo poder de decisão e que vai fazer o Tennessee Titans feliz. É isso, um jogador que vai mudar a mentalidade, né? Essa confiança, ela acaba, né? Ela se alastra no vestiário e o Titans precisa de um playmaker, precisa de uma cara, precisa de energia. Cam Ward pode ser esse quarterback para mudar a franquia de Tennessee. Esse é o último episódio das Estrelas do NFL Draft. Christian, obrigado pela companhia. Obrigado, Betinho, também, que colou aqui para os prospectos de defesa. Lembrando, a gente tem um mock draft na quarta-feira, né, em colaboração com a galera da ESPN, que também transmite o draft. E na quinta, ao vivo, com imagens aqui no YouTube, primeira rodada do NFL Draft. Estarei lá, Christian também, Felipe Don The Clock, nossa galera. Cola com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa na aba de comentários, quero saber se você também tá confortável com o Cam Ward aí, sendo a primeira escolha desse NFL Draft. Christian, foi um prazer. Foi um prazer, 20 episódios, tá? Muito jogador aí, se você não tem ideia de como será essa primeira rodada, tem muito episódio bom aí, se você quer saber do Dylan Walker, quer saber de qualquer jogador que será selecionado na primeira rodada, a gente falou aqui, sempre um prazer, primeira draft season aqui, realmente analisando prospects pela NFL Brasil. E a gente se vê quinta-feira, hein? É isso. Será um grande dia. É o Natal da NFL, não tem jeito. Todo mundo ganha presente na quinta-feira. Se não ganhar na quinta, ganha na sexta. Fica tranquilo, tem jogador novo chegando no seu time. É isso, meu nome é Rafael Martins. Daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Aquele abraço. E eu fui.